Olá, muito bom dia para você. Graças a Deus, feliz sábado. Mais um dia abençoado que o Senhor nos dá para fazermos deste dia o melhor das nossas vidas até então. Que essa sempre tem que ser a nossa fé, a nossa atitude, sempre que você tiver a oportunidade, como o dia de hoje. Será que você já agradeceu por esse dia? Será que você já se preparou para fazer deste dia um dia especial? Você se preparou já para ter boas atitudes, para falar aquilo que acrescenta, para pensar aquilo que edifica? Será que nós estamos aproveitando as nossas oportunidades ou ainda estamos vivendo com um velho padrão, padrão errado, padrão carnal, padrão imaturo? Vamos crescer, vamos evoluir. Em nome de Jesus, todos os dias nós temos uma oportunidade de fazer diferente, mas pode chegar o dia que não há mais oportunidades. Então, agarre cada dia, cada oportunidade e faça sempre o seu melhor em nome de Jesus. Amém? Amanhã, a partir das 9 horas, mais um culto abençoado. Temos também batismo nas águas. Então, você que ainda tem procrastinado, protelado decisões na sua vida, tome uma decisão. Desça as águas e nunca mais volte a ser a mesma pessoa em nome de Jesus. Deixa lá o velho homem e tenha uma nova vida com Cristo em nome de Jesus, ok? Vamos ler aqui a nossa mensagem de hoje, que está em Provérbios 28:13, que diz assim, ó: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, olha só que palavra poderosa. Porque não adianta eu apenas confessar, eu preciso abandonar. Mas muitas vezes também eu até abandonei, mas eu preciso confessar. Porque, olha só, quem esconde os seus pecados, ou, não, mas eu não faço mais, mas está escondido. Não, mas ninguém está sabendo. Deus está vendo. E eu sempre falo que 3 pessoas sabem: Deus, o diabo e você. Então, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Então não dá para esconder. A vida de uma pessoa, os resultados da vida de uma pessoa são reflexo das escolhas. Então quantas vezes será que nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, e às vezes a pessoa está falando, puxa, estou numa luta. Às vezes você não está passando por um teste. Às vezes você está tendo uma colheita. Porque tem essa diferença. Será que isso é uma colheita? Ou será que isso é uma poda? Será que Deus está nos preparando para coisas maiores? Ou será que isso daí é uma colheita? E se eu não mudo a semente, eu vou continuar naquilo. Então, quem esconde não prospera. Então, às vezes você tem coisas ocultas, você prejudicou pessoas, você tem mágoas, você tem coisas aí que você precisa resolver para que você, encontre misericórdia do Senhor. Então, quem acha que ninguém está vendo, o principal está vendo. Deus está vendo. E Deus não pode abençoar uma pessoa que tem coisas ocultas, que pratica coisas no oculto, que mantém uma vida dupla, que mantém uma fé dupla, tem uma cara para uma situação e uma atitude para outra situação. Então, a maldição não vai parar. As situações não vão mudar. Não adianta, não adianta. Muitas vezes a gente tenta se enganar, não, ninguém está vendo, não, só foi essa vez. Não, pois é, o diabo só precisa de uma brechinha, uma rachadura para entrar e começar a abrir, e a destrinchar e começar a ocupar as áreas da nossa vida, e ele só sabe fazer 3 coisas: roubar, matar e destruir. Então, ele é especialista nisso. Então, se eu dou oportunidade para ele entrar na minha vida, essa maldição não vai cessar. Ele vai atingir a minha vida, os meus negócios, a minha saúde e vai atingir toda a minha história, a minha descendência, os meus filhos, os meus netos, se eu não colocar um basta. Então, o que é que nós temos ainda guardado? O que é que você tem ainda no seu íntimo que você precisa falar? Você precisa procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa procurar alguém para confessar. Às vezes você precisa quebrar uma barreira também com uma pessoa, seja com o seu marido, com a sua esposa, com o seu familiar, pai, mãe, filho, irmão. Às vezes está aí com a vida travada
por conta da falta do perdão, por conta de imaturidades. Às vezes você prejudicou uma pessoa no seu trabalho, você ficou quieta, você deixou uma pessoa pegar uma culpa que não era dela, e você se omitiu, você ignorou aquela situação e achou que não tinha problema nenhum. Então peça a direção do Senhor, peça para o Espírito Santo te ajudar a lembrar. Às vezes tem coisas que o Espírito Santo nos traz que às vezes a gente, não é nem que a gente está ignorando, está passando por cima, não, nem lembra mesmo. Mas, de repente, o Senhor vem com uma imagem, uma lembrança, uma situação que nós precisamos reparar. Então, tome decisões. Repare o que precisa ser reparado. Conserte o que precisa ser consertado. Não dá para construir uma coisa nova em cima de escombros. Não, você precisa limpar, você precisa fazer algo novo. Toda construção é assim. Tem lá uma casa velha, destruída, não dá para construir alguma coisa em cima daquilo. Não, você tem que limpar, você tem que fazer novamente. Então, limpa. Limpa essas áreas da sua vida. Quem confessa e abandona, porque não adianta apenas falar. Ah, eu confessei, mas eu continuo incorrendo daquilo. Ou não adianta eu falar, não, eu nunca mais fiz, mas eu não confessei. Eu não vou encontrar misericórdia. São as duas coisas. Eu preciso confessar e deixar para o passado, deixar para trás. Porque se eu tenho sinceridade, se eu tenho verdade, o Senhor não vai mais lembrar disso. Mas se eu apenas tive um momento, porque tem gente que até confessa, eu fiz mesmo, né? Eu tive esse erro, esse deslize, mas não parou. O padrão continua lá. Então é confessar e abandonar, para que a minha vida deslanche, para que as coisas fluam na minha vida. Então, analise, isso é muito sério. Muitas vezes pessoas têm a vida travada por conta de coisas que ela considera assim, puxa, faz tanto tempo. Pois é, sua vida está travada há muito tempo então, porque desde aquele momento tem essa situação pendente na sua vida. E não dá para a gente fugir das situações. Ignorar, seguir a vida, não vai apagar aquela situação. Nós precisamos resolver, aí sim a gente começa uma história limpa, porque senão a gente vai ter sempre aquele resquício, aquela mácula, aquela sujeira na nossa vida. Então, tenha coragem. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter coragem. Então, peça a ajuda do Senhor, busque uma pessoa, um homem de Deus para você conversar e resolva essa situação, ok? Fale com pessoas, repare o que precisa ser reparado, fale a verdade, repare um engano, alguma coisa que aconteceu, uma injustiça que aconteceu. Faça a sua parte para que você encontre misericórdia do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Senhor, e mais uma vez nós te agradecemos por uma palavra como essa, porque nós sabemos, Senhor, que se nós não nos limparmos, se nós não tirarmos tudo aquilo que nos deixa vagarosos, pesados, presos, meu Pai, a coisas no passado, a gente não vai conseguir deslanchar, nossa vida não vai fluir. Então eu peço que cada um entenda essa palavra e que tenha coragem, não passe mais por cima, não ignore a sua mensagem em mais um dia da vida, Senhor. Que tenhamos a atitude certa, que venhamos a reparar o que precisa ser reparado e pagar o preço que é necessário. Às vezes a gente não quer pagar o preço, mas é necessário. Mas para que nós tenhamos vida, liberdade, paz de espírito. Quantos, meu Pai, que não querem pagar o preço, mas também continuam aflitos, continuam sem paz na vida, continuam com aquela culpa. Então eu peço que haja um entendimento de cada um, para que tenhamos aqui pessoas abertas à sua voz, abertas, meu Deus, para obedecer, abertas para fazer a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te agradeço, mais uma vez eu te peço, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, os casais, os filhos, os sonhos, os projetos, dê força a cada um de nós, é o que eu te peço, Senhor amado, e desde já te agradeço, muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus, que você tenha um dia abençoado, um dia feliz, um dia de paz, em nome de Jesus, e se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.